Você já parou para pensar do que tudo é feito? Então, essa foi a pergunta que eu fiz para vocês quando a gente estudou um pouquinho sobre a evolução dos modelos atômicos. Então, lá na antiguidade, alguns filósofos, como no caso de Aristóteles, eles acreditavam que tudo era formado por 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Mas a ciência ela precisava evoluir de acordo com as características tecnológicas que acontecia com o tempo. E aí, John Dalton, ele trouxe a ideia de que o átomo era uma bola maciça, indivisível, e esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar. Essas características não conseguiram, de uma forma completa, responder todas as perguntas da ciência. E daí veio Thomson, que conseguiu descobrir as características do elétron e surgiu que, na verdade, ele conseguiu evidenciar que o átomo era como um pudim de passas, uma massa positiva com partículas negativas espalhadas na sua estrutura. Depois, a gente tem o modelo de Rutherford, que revolucionou tudo com o experimento da lâmina de ouro. E nesse experimento, ele acabou mostrando que o átomo tem um núcleo pequeno, positivo e com muito espaço vazio ao redor. E nesse espaço, a gente tem a estrutura chamada de eletrosfera, onde estão incluídos os elétrons. E esse sistema, ele é conhecido como sistema planetário. Depois de Rutherford, Bohr veio para poder aprimorar esse modelo de Rutherford. Então, ele acabou explicando que os elétrons que estavam na eletrosfera não eram uma eletrosfera, era uma camada de energia. E elas podem saltar de camadas, liberando energia. Tanto que eu falei com vocês um pouquinho sobre o filme Elementos, quando a personagem principal do filme, a Faísca, ela mostra como diferentes chamas podem acontecer com diferentes tipos de materiais. Ou seja, o modelo atômico ele foi evoluindo de acordo com as novas descobertas que iam acontecendo de forma simultânea na ciência. Então, a ciência ela não é fixa, ela sempre vai se transformar, assim como a matéria. Como nós falamos de modelo atômico, é importante a gente também entender como agora a gente visualiza essa estrutura que é o átomo. Então, o que existe dentro do átomo? Como ele é formado? E lembrando que tudo que nós vemos, sentimos, percebemos é formado por átomos. Então, o que existe dentro do átomo? Do que ele é feito? Bom, a estrutura atômica ela é composta principalmente pela estrutura do núcleo e a parte das camadas eletrônicas, como proposta pelo modelo de Bohr. No núcleo estão 2 tipos de partículas. São as partículas positivas, que são os prótons, e as partículas neutras, que são os nêutrons. As partículas neutras, elas não existem carga. Então, elas são como se fossem carga zero. Essas 2 partículas, então, quando somadas, elas definem o valor da massa daquela estrutura atômica. Já no caso das camadas eletrônicas, a gente tem as cargas particulares negativas, que são os elétrons. Então, tem sinal negativo. E de acordo com essas características, a gente sabe que a quantidade de vezes que o elétron é menor do que os prótons e os nêutrons é 1860 vezes. Por isso que ele é quase insignificante, na verdade, ele é insignificante na composição da massa dessa estrutura atômica. Então, nós vemos que na estrutura do modelo, a gente tem a estrutura central, que é a posição do elemento. Na parte superior, a gente tem a massa, que é representada pela letra A. A parte de baixo, a gente tem o número atômico, representado pela letra Z. Lembrando que o número atômico, ele representa o número de prótons de um elemento. Por isso que esse número, ele reconhece cada um dos elementos. Então, por exemplo, temos aí esse elemento que é o carbono, representado pelo símbolo C. Então, ele tem a massa igual a 12 e o número atômico igual a 6. Essas características, então, indicam que na estrutura do núcleo desse elemento, ele apresenta 6 prótons. E quando a gente faz a subtração da massa pelo número atômico, a gente consegue encontrar a quantidade de nêutrons que ele apresenta, que no caso é igual a 6. Outra situação é que os elementos na tabela periódica,
Todos eles estão no estado neutro, quer dizer que eles apresentam a mesma quantidade de prótons igual a de elétrons. Então, eles têm essa consideração igual. Por isso, se esse elemento ele não tem carga, ele tem carga zero, se ele tem 6 prótons, ele também tem 6 elétrons. Então, é por isso que ele é chamado de carga zero. E aí a gente entra em algumas outras características relacionadas aos íons. E esse foi o final da primeira parte do PODLU. A gente falou um pouquinho sobre a evolução dos modelos atômicos, a estrutura atômica. No próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre os íons e sobre semelhança atômica. Até mais!